Interessante que a palavra igreja quer dizer chamar. A palavra igreja quer dizer indicar. Encontrar-se ou reunir-se em um lugar indicado. A ideia é assembleia de congregação. A ideia da igreja, então, é quando você chama alguém para uma reunião. Quando você convoca alguém para uma reunião. E a gente acredita que a maioria delas, quando se fala que a igreja, a palavra igreja quer dizer assembleia, a assembleia é convocada. E a ideia é que é uma assembleia, uma reunião de pessoas convocadas por Deus. Vamos ver alguns textos da palavra de Deus. Eu vou falar alguns textos. E à medida que você for ler, você levanta a mão para me facilitar. Êxodo 12:6, Eunice. Números 14:5, presbítero. Jeremias 26:17, pastora. Missionário, Deuteronômio 4:10 e Deuteronômio 18:16, preconiza. 1 Reis 8:1 e 2. Amélia. 2 Crônicas 5:2-6, o Wellington. O Wellington lê de 2-4 e a Jamília lê de 5 e 6. Então, queridos, aí a igreja, como é vista, a igreja no Velho Testamento, como a igreja é vista no Velho Testamento, e para o Velho Testamento a ideia de igreja era chamar, intimar, né, convocar um grupo de pessoas. Vamos ver então o primeiro texto. Pode ler. Êxodo 12:6. E os guardarei até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel os sacrificará à tarde. Aí a tradução diz todo o ajuntamento, quer dizer, toda aquela pessoa que foi juntada, chamada, queria participar. Agora, Números 14:5. Então Moisés e Arão prostram-se com o rosto em terra, diante de toda a Assembleia dos Israelitas. Então, diante de toda a Assembleia dos Israelitas, aí o quê? Chamado. Quando a gente fala de Assembleia, de novo, lembra do quê? Para uma Assembleia acontecer, ela tem que ser convocada, tem que ser chamada. A Assembleia não surge do nada, tem que ser convocada. Agora, Jeremias 26:17. Também se levantaram alguns dentre os anciãos da terra e falaram a toda a congregação do povo, dizendo. Então, a toda a congregação. A ideia é o que, então? No Velho Testamento, a ideia de igreja é um grupo que foi convocado, um grupo que foi chamado. Agora vamos lá, queridos. Deuteronômio 4:10. No dia em que estiveres perante o Senhor teu Deus em Horeb, quando o Senhor me disse: ajunta-me este povo, e os farei ouvir as minhas palavras e aprendê-la-ão, para me temerem todos os dias que na terra viverem, e as ensinarão aos seus filhos. Queridos, eu não sei se vocês já estão conseguindo. Esse trabalho se chama de exegese, de exegetas. É assim, pastor Emmanuel fala. Olha a ideia. Qual é a ideia de igreja? Qual é a palavra que norteia, que dá a ideia de igreja? É alguém chamado. Então, a igreja é formada por quem? Pessoas chamadas. Então, como que a igreja vai sobreviver no século XXI, quando ela começar a chamar pessoas? Eu fui chamado, você foi chamado, outro foi chamado, eu fui convocado, eu fui indicado, eu fui aglomerado por Deus para fazer o quê? Chamar. Isso é desde o Velho Testamento. A igreja vive em função e sobrevive em função, porque ela foi chamada e para chamar. É esse o papel da igreja. A igreja é uma convocação. Agora, Deuteronômio 18:16. Conforme a tudo o que pediste ao Senhor, teu Deus, em Herodes, no dia da congregação, dizendo: não ouvirei mais a voz do Senhor, meu Deus, nem mais verei esse grande fogo, para que não morra. Então, no dia da congregação, no dia que você convocou o povo, no dia que você chamou o povo. Então, a ideia central de igreja para o Velho Testamento é chamada. Agora, vamos lá. 1 Reis, primeiro livro dos Reis, 8:1 e 2. Congregou Salomão os anciões de Israel, todos os cabeças das tribos, os príncipes das famílias dos israelitas, diante de si em Jerusalém, para fazerem subir a arca da
da aliança do Senhor, da cidade de Davi, que é Sião, para o templo. Todos os homens de Israel se congregaram junto ao rei Salomão, na ocasião da festa, no mês de Etanim, que é o sétimo. Olha que texto bonito. Vocês entenderam a beleza desse texto? A igreja se reuniu para levar a glória de Deus. A arca não era a glória de Deus? Quando tomaram a arca, que a nora de ele falou? Icabote. Foi-se a glória de Israel. Então agora a igreja se reúne no templo de Salomão para pegar a arca que estava em Sião, na cidade de Davi, para levar para o templo de Salomão. Então a igreja reunida, chamada para o transporte da glória, para manifestar a glória de Deus. Segundo o livro de Crônicas, 5, 2 a 4 é um, e 5 e 6 é outro. Então reuniu Salomão os anciãos de Israel, e todos os cabeças das tribos e os príncipes dos países, entre os filhos de Israel, para Jerusalém. Deixe os seus pais e dessa cidade que escolheste para a casa que eu expliquei para o seu nome. 5 e 6. Ah, não, peraí, foi isso. Fazem subir a arca da aliança de Deus da cidade de Davi de Sião, e reuniu-se ao rei todo homem de Israel na festa do sétimo mês. E vieram todos os anciãos de Israel e levantaram os princípios da arca. 5 e 6. Camille. E a fizeram subir com a tenda da congregação, com todos os utensílios sagrados que estavam na tenda. Os sacerdotes e os levitas é que os fizeram subir. Então o rei Salomão e toda a congregação de Israel, que se tinha congregado com ele diante da arca, sacrificaram carneiros e bois, que se não podiam contar nem numerar, por causa da sua multidão. Então aí, mais uma vez, no Velho Testamento, falando que a ideia de igreja era convocação, era chamar. Mas era convocação dentro do povo de Israel. Agora que nós vamos para o Novo Testamento, nós vamos ver uma coisa interessante e se torna mais específico a palavra. No Novo Testamento, a palavra para igreja, eu vou usar essa palavra, vou citar a palavra, é uma palavra fácil de gravar. Eclesia. A palavra eclesia quer dizer chamar, convocar, reunir-se ou reunir. Mas ela tem uma palavra interessante. Nesse caso, eclesia quer dizer chamar para fora. A palavra eclesia quer dizer chamar para fora. Mas aí, queridos, o chamar para fora é o seguinte. A palavra eclesia quer dizer a igreja consiste dos eleitos. Chamar para fora do mundo da humanidade. Então a igreja, o significado da palavra é chamar para fora. Você chamar a pessoa que está no mundo, está vindo. E quem acertar qual foi a primeira pessoa que usou essa palavra, pagará um brinde. No Novo Testamento. Quem foi a primeira pessoa do Novo Testamento que usou essa palavra? Referindo à igreja. Jesus Cristo. Ele foi o primeiro a usar essa palavra se referindo à igreja. Jesus falou, agora vocês são eclesias. Vocês estão chamados para chamar as pessoas a saírem do mundo. Mateus 16, 18. Leia aí para mim. A primeira pessoa a usar essa palavra foi Jesus. Quer dizer, Jesus já tinha um conceito, a ideia do Velho Testamento. Ele, olha, eu chamei vocês para tirar as pessoas do mundo. Mateus 16, 18. Eu lhes digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Igreja, eclesia, quer dizer, olha Pedro, sobre essa rocha, não era sobre Pedro, era sobre as palavras que Pedro falou, sobre essa declaração, que eu sou filho de Deus, que eu vou convocar, que eu vou criar uma igreja. A igreja quer dizer que um grupo de pessoas que foram chamados do mundo para cá,
e vão chamar outros que estão no mundo para cá. Então a primeira pessoa que usou no Novo Testamento a palavra eclesia não poderia ser outra. O próprio Senhor Jesus Cristo já nos chamou de igreja. E a ideia era a eclesia do Messias, o verdadeiro Israel. Então a ideia era o quê? Os chamados de fora por Jesus Cristo. Mas aí, queridos, as palavras mais usadas, nós vamos ver alguns outros textos. O primeiro a usar foi quem? Jesus Cristo. Qual foi a primeira pessoa no Novo Testamento a usar a palavra eclesia? Jesus. É o fundador. Geralmente é o pai que usa a primeira vez o nome do filho. Ó, meu filho chama tal. Meu filho chama tal. O pai, às vezes, até faz uma formulação de nome. Não foi diferente com Jesus. A igreja é filha de quem? Jesus, criação de Jesus. Aí, querido, nós vamos ver alguns textos. Vamos lá. Neide, está com o livro aí, Neide? Bonito. Atos 5:11. Irmã Eliane, Atos 11:26. Aqui vem a missionária Ellen. 1 Coríntios 11:18. Irmão Joaquim. Não, Eunice. Está com Eunice? Eunice. 1 Coríntios 14:19. Irmão Joaquim. 1 Coríntios 14:28. Amélia. 1 Coríntios 14:35. O Wellington, Romanos 16:4. Pastora, 1 Coríntios 16:1. Diaconisa, Gálatas 1:2. Presbítero, o seu sempre diferente, né? 1 Tessalonicenses 2:14. Isso deve ser 11:18 ou 14:19. Então o seu é 14:19. Gálatas 1:2. Vamos lá. Nelito, ou Neito, tanto faz. Atos 5:11. Pode. Sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos que ouviram essas coisas. Então, essa igreja é a eclesia que Jesus citou a primeira vez, que é chamados para fora do mundo. Então a palavra igreja, no Novo Testamento, quer dizer chamados para fora do mundo. Agora, Atos 11:26. Sucedeu que todo ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Então, eclesias, os chamados para fora. Agora, primeiro aos Coríntios 11:18. Porque antes de tudo outro, enquanto vos juntaram na igreja, entre vós, que há entre vós dissensões e em parte o feio. Agora, 1 Coríntios 14:19, 28 e 35. 1 Coríntios 14:19. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em línguas desconhecidas. Então Paulo fala, eu prefiro falar 5 palavras que todo mundo me entenda na minha igreja, do que eu falo 10.000 palavras em línguas e ninguém entenda nada. Paulo está falando sobre eclesias. Agora, 14:28. Quem é? 1 Coríntios 14:28. Jacques Joaquim. Sua graça a Deus, porque nenhum de vós participei, que não há para que ninguém diga que fosse batizado em meu nome. Olha, irmão. Isso. Não, agora nem valeu 35. 14, 35. Isso. Se porém que querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Então Paulo está falando primeiro que olha, eu não batizei muita gente não, batizei 1 ou 2, para que quem fala que foi batizado em meu nome. Paulo tinha muito cuidado com isso, se a pessoa queria associar a ele a igreja. Ele falou, não, a minha igreja não é minha. A igreja de Jesus Cristo, ele que chamou, ele que convocou, a igreja não é minha. Eu não tenho propriedade na igreja. Depois ele fala, olha, tem que ter ordem e decência na igreja. Certo? Vamos lá. Agora,
É Romanos 16, 4. Os quais arriscaram sua própria vida por mim, e isso lhes agradece. Não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Então, igreja chamados para fora dos gentios. Próximo texto é 1 Coríntios 16, 1. Quanto à colheita para os campos, fazei vós também, como ordenei às igrejas da Galácia. Igreja, Eclesias, Gálatas 1, 2. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Agora, 1 Tessalonicenses 2, 14. Tessalonicenses 2, 14. Porque vocês, irmãos, tornaram-se imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus, que estão na Judéia. Vocês sofrerão da parte dos seus próprios conterrâneos as mesmas coisas que aquelas igrejas sofreram da parte dos judeus. Então, queridos, aí Paulo começa a mostrar, no Novo Testamento começa a mostrar que igreja agora é um nome, os chamados para fora da humanidade. Mas a Bíblia usa outras expressões para a igreja. Vamos começar de novo lá na Neide ou no Nelito, tanto faz. 1 Coríntios 12, 27. 1 Coríntios 12, 27. A Camila ou a Inca está com o livro aí? Ianca. Está com o livro aí? Camila, abre aí para a gente, ajuda ali se precisar. Efésios 1, 23. Vai ver aqui a Amélia. Colossenses 1, 18. Eunice. 1 Coríntios 3, 16. Wellington, Efésios 2, 21, 22. Missionária Ellen, 1 de Pedro 2, 5. Aí vem Tiago Joaquim. Tiago Joaquim, Gálatas 4, 26. Pastor, Hebreus 11, 12. Diaconisa, Apocalipse 21, 2. Presbítero, não perdeu o costume, 1 Timóteo 3, 15. Bom, então? Isso. Próximo texto é a Camila ou Ianca. Vamos ler aí a Amélia e depois a Camila lê, ou a Ianca. Colossenses 1, 18. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ser a primazia. Isso, agora Efésios 1, 23. Ajuda ali, Neide. Não tem pressa não. O moço aceitou as horas da tarde comigo. Que é o seu corpo, e vem junto daquele que constitui todo. Isso. Então a primeira expressão que usada muito para a igreja é o quê? Corpo de Cristo. Diz que nós somos corpo de Cristo e individualmente nós somos membro de Cristo. Então olha só, queridos, a importância e o detalhe da igreja. Queridos, nós somos chamados do mundo para sermos corpo de Cristo. Nós somos elementos importantes do corpo. Então você me pergunta aqui. Pergunta aqui a irmã Eliane, que eu sei que ela é uma pessoa... Vai para o senhor, Cláudia. Eu sei que a irmã Eliane é uma pessoa desprendida de bens materiais. Irmã Eliane, se eu tiver que cortar uma parte do seu corpo, qual que eu posso cortar? Vou cortar seu corpo todo? Então tá bom. Nada vai fazer falta. A senhora falou qual parte? Ah, professor. Qual parte, professora, que eu posso cortar aí? Nenhuma. O Hélio é magrinho, vai fazer muita falta mesmo. Qual parte, Hélio? Se eu sugerir, não vai gostar, mas sugere você. Nenhuma. Nelito, você que parece com Denzel Washington, né? Qual parte que pode ser cortada de você? Ah, isso aqui pode ser, mas você falta não. Qual parte? Fiz todos. Mas a ideia que eu quero passar é essa. Queridos, nós somos o corpo de Cristo e todos nós somos para Ele importantíssimos, indispensáveis. Nós somos importantíssimos. Nenhum de nós Ele quer perder. Nenhum de nós. Ah, mas eu não sei, eu não faço. Isso é parte do corpo. Isso é parte do corpo. Certo? Vamos lá.
1 Coríntios 3,16. Quem era? Eu. Pode ler. Não sabeis vós que sois templos de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Agora Efésios 2,21. No qual todo espírito bem assentado cresce para o santo templo do Senhor, no qual vós também sois edificados juntos para a imitação de Deus no Espírito. 1 de Pedro 2,5. Vós também, com o pé da vida, sois edificados em casa espiritual e sacerdote santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus e Jesus. Então, olha só, a igreja era aquela pessoa convocada para sair. Era aquela aglomeração de pessoas, aquele ajuntamento de pessoas. Aí agora a igreja é chamada como corpo de Cristo. E agora a gente descobre o quê? Que cada um de nós é uma... Cada um de nós somos uma... Não, isso já vimos, agora é a segunda coisa. O que Paulo falou? Nós somos a igreja, templo. Tá bom? Tira aí 1 Coríntios, lê de novo, quem leu? 1 Coríntios 3,16. Lê de novo, quem leu? Efésios 2,21, lê de novo. Você lê e eu vou. Não sabeis vós que sois templo de Deus? Peraí, parou? Não sabeis vós que sois? Templo de Deus. Então, somos chamados para formar uma igreja e acabamos nos tornando numa igreja. Nós somos uma igreja. Aí, domingo passado, pode falar, amigo. Mas aí não fala que é a igreja, somos nós, e o lugar onde a gente adora é o templo. É o templo. Mas agora, no Novo Testamento, o que Jesus implantou? Você junto à igreja e você sozinha também é igreja. Qual a importância disso? Qual o peso disso? Porque Jesus quer nos conscientizar que aonde quer que eu esteja, eu tenho que estar chamando pessoas para sair do mundo. Que eu tenho a minha importância de adorar a Deus. Aí até domingo na igreja, domingo, não sei se eu descobri domingo, nossa Deus. Foi no frade? Foi no frade. Aí, domingo Deus me deu um mistério. Quem são os levitas de hoje? Todo mundo fala que é levita, sou levita, sou levita, sou levita, sou levita. Então é levita. Aí levita, sou levita, sou levita, sou levita. Aí comecei a estudar, descobrimos qual era o papel do levita. Qual é o papel do levita? Cuidar da igreja, não é isso? De tudo aquilo ligado à igreja. Amém? Amém. O levita é responsável para cuidar de tudo aquilo ligado à igreja. Repita comigo. O levita. Esse levita de vocês está nascendo do corpo da Esté, né? Vamos lá. Faz conta que o levita do corpo começou a camar. O levita vivia para cuidar de tudo relacionado à igreja. Aí vem o mistério. Quem é a igreja hoje? Então você foi incumbido por Deus para cuidar só da sua vida. Não é ninguém. Aleluia. Você foi chamado para Deus para zelar da sua vida espiritual. Amém. Você foi chamado por Deus para zelar do seu nível espiritual. E, queridos, aí eu descobri isso, mas depois eu fui lembrando de alguns textos, mas sempre foi assim. Eclesiastes 5 diz o quê? Guarda o pé do teu irmão. Guarda o teu pé. A ordem sempre foi essa, para a gente se cuidar. Aí diz lá, santificai-vos. Os outros, não nós. Vós sois. Então, a ordem de Deus sempre foi voltada e focada em quem? Em nós mesmos. E aí o pessoal pega uma palavra isolada do Velho Testamento e espalha. Eu sou levita, levita. Então quem é levita? É cuidar do templo. Quem é o templo? Eu. Aí às vezes fala, tem esposa na minha, não fala isso, graças a Deus, eu nunca ouvi. Ai, eu estou aqui assim porque o meu marido é uma geladeira. Não, você que tem que cuidar de você mesmo. Eu estou assim porque meu pai é assado. Não, você que tem que cuidar de você mesmo. Eu sou assim porque meu pastor, ele é assado. Não. Levita cuida do templo de Deus. Quem é o templo de Deus? Eu. Então quem tem que cuidar de mim? Sou eu. Aí o que diz lá em Mateus 26, 41, que souber de cor, quando o Nereide conseguir transpor o mar da Babilônia ali, ele vai te dar um prêmio. Mateus 26, 41, que souber de cor. É uma ordem específica.
Eu vou lá descobrir para vocês que eles fizeram um prêmio. Vigiai e orai, para que não entreis, está falando com você, em tentação. Na verdade, a carne, o Espírito está sempre pronto, mas a carne é fraca. Aí Paulo vai lá em Romanos 12 esculacha. Rogo-vos a quem? Vós, irmãos, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo. E não vos conformeis com esse século. Ele está falando com quem? Com o grupo da igreja ou individualmente? Individualmente. Então nós sempre fomos os nossos levitas. Nós esperamos que alguém venha cuidar de nós. Você lembra quantas vezes você entrou numa fila para receber oração? Eu vou receber. Recebi o quê? Se você mesmo ora por você, eu sou. Irmão, você tem uma palavra para mim? Tenho. Você sempre precisa, posso escolher o que você quiser. Vontade. Queridos, somos nós. E se você parar para analisar, quando Deus falou mais profundo com você, eu estava sozinho. E tem pessoas aqui, pastora, presbítero, são Jamile ressuscitou ontem, hoje vai ser 24 horas que vive de novo, né, como profetiza. O profeta, quando é levantado para falar com você, é porque Deus já falou com você várias vezes e você não quis dar ouvir. Você recebeu uma profecia que você não sabia? Olha, Gustavo. Esse que fala contigo, você toma posição. Está caro, você só vive assim, toma posição. Sabia que você toma posição. Estava fazendo seu vídeo de mercador, rapaz. Esse que fala contigo, põe a ordem na sua casa. Irmão, tá na cara. Falaram com ele. Deus já tinha te falado isso há muito tempo. Vamos dar um exemplo bíblico? Eu sou bíblico. Natan revelou alguma coisa para Davi? Não. Sobre o pecado dele com Betseba? Nadinha. Mas isso eu sabia. Ele era bobo, ele nasceu no outro dia, já sabia. Então, queridos, o profeta só vem fazer aquilo que você está fingindo que não está entendendo. Deus fala com você na palavra, Deus fala com você orando, Deus fala com você de madrugada, mas você, estou nem aí, Deus fala, então tá bom. Eu vou levantar alguém que você não conhece, aí a pessoa fica impactada. O profeta é de São Paulo, mas o Deus é o mesmo. Fulano veio do Espírito Santo, Deus é o mesmo. Fulano veio dos Estados Unidos, falou tudo na minha vida. Foi Deus, meu querido. Ele já usou seu pastor, ele já usou sua pastora, já usou seu irmão, como você acha, você interestadual tem peso a palavra. Não é uma coisa, não muda nada. Então, queridos, a igreja agora somos nós. Fala assim, eu sou a igreja. Eu sou a igreja. E sou eu. E sou eu. Isso é bonito, hein? Nossa, obrigado. Melhor que meio, né? E sou eu. E sou eu. Que as portas do inferno. Que as portas do inferno não vão prevalecer. Não vão prevalecer. Aleluia. É o inferno, não é demônio, não. Não é só trabalho, não. Se o inferno todinho vier em cima de você, o que Jesus falou? Não vai prevalecer. Aleluia. Não adianta. Que o Satanás reuniu com tranca-rua. Pode reunir com tranca-rua, tranca-rua, pomba gira pomba. Se for para cima de você, vai bater e vai esmiuçar. Quem que Deus falou com Jeremias? Toda ferramenta contra você não vai prevalecer. Mas tem que vir com força. Não vem devagar não, vem com força. Porque já vem, já parte. Aí eu gosto daquela parte de Deuteronômio 28, das bênçãos, das maldições. Ele fala assim, os teus inimigos virão contra você num caminho e fugirão por 7, porque você é a igreja de Jesus Cristo. Aleluia! Quem crê nisso, dá uma salva de Glória a Deus! Aí vem a coisa poética e bonita. Salomão capricha no templo, aí Deus joga uma água fria em Salomão. Salomão, eu não habito em casa feita com mão de homens. Não tem como. Aí fala, mas eu habito no coração quebrantado e contrito. Aleluia! Aí no Novo Testamento fala, vós sois o templo do Espírito Santo. Oh, glória! Nós somos a igreja. Levante a mão e fala, eu sou a igreja. Eu sou a igreja. Mas já fala, eu sou a igreja. Eu sou a Eu igreja. fui chamado de fora Eu fui chamado de fora. para chamar de fora. Para chamá-los de Mas fora. aí não parou aí não, filho. A igreja também é chamada, eu e você também somos fora. Gálatas 4:26, quem é?
Eu não passei para ninguém. É o diácono que ia fugindo de mansinho. Gálatas 4, 26, depois Hebreus 11, 22. Estava indo lá fazer almoço. Apocalipse 22. E Gálatas 4, 26. Ele estava indo lá fazer Jerusalém, que é o de cima, livre, a qual é a mãe de todos nós. Então o que diz que a Jerusalém que vem de onde? Por isso, não sei se eu vem da onde a Nova Jerusalém? De cima. Jerusalém aqui já é chamada, tá? Cidade santa, separada. E aquela que vem do alto, mais ainda. A igreja também é chamada de Jerusalém, Nova Jerusalém, Jerusalém de cima. Hebreus 11, 22. É pastor, não é? Quem é Hebreus 11, 22? Hebreus 11, 22. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordem quanto aos seus próprios ossos. Então, os filhos de Israel, a igreja, já era separada da Nova Jerusalém, Apocalipse 21, 2, que é a visão deslumbrante da nova igreja. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que Deus descia do céu, adereçada como uma espada ataviada para o seu marido. Isso. Agora, 1 Timóteo 3,15. 1 Timóteo 3,15. Mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja, do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Então o que nós somos, para o apóstolo Paulo, falando a Timóteo, nós somos a coluna da verdade. Toda a verdade está sustentada em quem? Nós. Em nós. A verdade está sustentada em nós. Então nós temos que viver a verdade e falar a verdade. Porque nós somos a coluna da verdade, porque nós somos a igreja. E a igreja também é chamada do que? Igreja noiva De Cristo. de Cristo. Nós somos chamados de noiva de Cristo. Queridos, a ideia de igreja. O que Deus quer passar para a gente da igreja, da ideia de igreja. Definindo, ao longo dos anos, ao longo dos tempos, passou por muitas, as pessoas tentaram inventar muita coisa, mas a igreja é definida da seguinte maneira: a igreja como comunhão espiritual daqueles que creem em Cristo e restabeleceu a igreja cristolística do sacerdócio de todos os crentes. Ele defendia a unidade da igreja, mas distinguia dois pontos dela, um visível e invisível. Agora, queridos, a igreja é o quê? Abra sua Bíblia, primeira carta de Pedro, se não me falha a memória, capítulo 2, 9 e 10. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, 9 e 10. Negócios 2, que isso aí. Pode ler. Assim, sabe o Senhor livrar da tentação dos piedosos e rebeldes. Não. Primeira 9 e 10. Isso. Então, vós, porém, sois raça eleita. Para um pouquinho. O que a igreja é? Vós sois raça eleita. Segundo, Sacerdócio real. sacerdócio real. Opa, peraí. Eles estão vendo como que tem líderes religiosos, tem igrejas que inventam moda? O cara fala que ele é o quê? Eu sou sacerdote, oro pela sua vida. Mas o que Pedro fala? Nós somos. Nós somos os sacerdotes. Você é sacerdote, eu sou sacerdote. Sou eu que tenho que interceder pela minha igreja, pela minha família, pela minha vida. Eu sou o sacerdócio real. Sou eu. O que mais que nós somos? Nação santa. Nação santa. O que é isso? Nação Separada. separada. Chamada de fora. Chamada do mundo para aqui para dentro. O que mais? Povo escolhido. Propriedade exclusiva de Deus. Ixi. A Globo anuncia jogo Flamengo exclusivo. Quer dizer o quê?
Só ela vai transmitir. Aí Deus fala que você é povo, propriedade exclusiva dele. Quer dizer o quê? Só dele. Você é só dele. Mais não tem. Aí eu já foi coisa interessante. Adolescente, jovem, nova convertida, novinha, né? Apaixona, fala, meu coração é seu. Não era de Jesus. Já trocou de dono. Ai, eu não vivo sem você. Mas coitado de Jesus, hein? Rapidinho já perdeu a primazia da sua vida. Já não está no pódio mais, já foi para o segundo lugar. Meu querido, tudo é dele. O que mais que diz aí? Versículo 2, versículo 10. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, e não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Isso. Agora que nós vamos entrar no outro ponto interessante. Existem algumas divisões sobre igreja. Vamos ter iluminação não. Primeiro tipo, tem a igreja visível e a igreja invisível. Repita comigo, tem a igreja visível. Tem igreja visível. E tem a igreja invisível. E tem a igreja invisível. Nossa, invisível ficou essa palavra mais fraca ainda, gente. Não tem mais forte. Ah, então é isso. Olha lá. Tem a igreja visível. Tem a igreja visível. Tem a igreja invisível. Tem a igreja invisível. Bom, a igreja visível é isso que você está vendo. É lógico, pastor, não. É isso que você é batizado numa igreja, você é membro de uma igreja. A igreja invisível é aquela composta de pessoas que verdadeiramente se converteram a Jesus Cristo. Dentro de uma igreja, você pode falar que todo mundo é convertido? Não. Comenta um absurdo desse. Todo mundo é convertido. Não, nada disso. Então, existe a igreja visível, aquelas pessoas que se batizaram e se tornaram membro da igreja. A igreja visível. Está com o nome lá. E tem a igreja invisível. Qual é a igreja invisível? Aqueles que verdadeiramente se converteram. Porque, queridos, tem muitos crentes, não vou falar novidade nenhuma, tem muito crente que é batizado e não é convertido. Estou mentindo? Não. Vou falar uma coisa aqui até fora do microfone. Sabia? Espero que você não vá lá conferir. Se quiser, pode ir. É direito seu. E tem muita gente que vai encontrar presbítero no inferno. Tomara que você não vai lá conferir, né? Eu não vou. Agora no inferno, parabéns para ele. Tem pastor no inferno. Tem presbítero. Tem diácono, não vi não. Tiago também no inferno. Tem missionário no inferno. Tem que foram pessoas que não se converteram. Foram pessoas que foram como aquele jovem rico. Conhecia os 10 mandamentos, adorava a Deus, mas aquele pecadinho danado não arrou. Já viu aquele que o cara tem o pecado doméstico? E tem o pecado com ele desde pequenininho. Não consegue ter mais um pecado. É de estimação. Esse pecado aqui, quanto tempo que está comigo, né? Não largo tudo. Parei de beber, de fumar, de traficar, de prostituir. Mas esse, Deus entende, eu só entendo. A você, seu pecado por inferno. Entendo. Não tem problema. Então, existe a igreja visível, porque não diz uma coisa clara. Marcos 16. Quem crê e for batizado, será salvo. Quem não crê, pode até ser batizado, não é isso? Para ser salvo tem que ser o quê? Crer e ser batizado. Aí depois fala, quem não crê, que depois até ser batizado, não tem salvação. Então, queridos, a igreja, qual é a igreja visível? Aqueles que fazem parte da membresia da igreja. Repita comigo. Igreja visível, que faz parte da membresia da igreja. A membresia da igreja. Agora existem outros dois tipos de igreja. Já estamos terminando. Existe a igreja militante e a igreja triunfante. O que seria a igreja militante? É aquela igreja que está na terra lutando contra as honras de Satanás. Evangelizando, não é lutando contra a igreja não, tá gente? Existe uma pessoa que luta contra outra igreja. Contra o irmão. É contra o irmão. Queridos, na época de carnaval, o diabo está de fogo nas igrejas. Porque uma igreja está atacando a outra. Tem um monte de irmão no carnaval. Não tem trabalho com as igrejas, mas tem uma está atacando a outra. Tem um crente com raiva do outro. Ele se destrói sozinho. Não me meter aí, porque se bobear, vai sobrar até uma porcada para mim. Então, ficar quieto, fica longe aqui. Vai se destruindo aí.
Então a igreja militante é aquela que está no mundo lutando contra as hostes e Satanás. E tem a igreja triunfante. É aqueles irmãos que morreram e já estão com Cristo. Eles já venceram, combateram o bom combate, completaram a carreira, guardaram a fé. Esses são aqueles, a igreja triunfante. Porque ele só está esperando, Jesus já está direitinho, já fica aí. Voltando só o Camargo chegar. Quando ele chegar, a gente desce. Já está tudo pronto. Anjos, vai colocar o trono de Jesus sobre as nuvens. Aí para todo mundo, vem Camargo, vem, calma, vem, cara. Ele levou o pessoal para o céu, né? Não. Amém. Deixa as pessoas aqui embaixo, calma. Aí quando chegar, aí vem Jesus. Os anjos, não, nós seremos com Jesus nas nuvens para julgar as pessoas aqui. Ainda bem que ele não vai lembrar de todo mundo, né? Imagina a gente, lembra, Cláudio, que confusão que achei mesmo. Ah, te avisei! Você não quer me ouvir, você me zoou, né? Chamei na igreja, bicho, chamava tanto para ir na igreja, rapaz. Se Deus permitir, rapaz, eu sozinho. Ainda deixa eu falar, Jesus, aquele ali não, aquele lá não. Jesus, eu vou mandar aquele ali? Para onde? Para o inferno. Eu ia na casa dele e falava que não estava em casa. Eu ia na casa dele e mentia. Aquele ali deixa comigo. Na verdade, ele não vai lembrar de ninguém. Vai estar todo mundo vestido de branquinho. Né? Eu vou estar parecendo assim, mais ou menos com quem? Notícias Negras, 10 anos atrás. Esse cara aqui no Juizinho. Mas também que o nosso corpo vai ser transformado, né? A metade não vai ficar para trás. Eu não digo isso tudo aqui em cima, não. A metade, só sobre a metade. Queridos, a igreja triunfante é aquela igreja que já está no céu, já venceu os seus obstáculos e já está morando no céu. Já venceu todos os seus obstáculos e problemas. E por fim, queridos, você está terminando. Vamos ver como vocês estão. Deixa eu ver aqui, ó, você estava mais atento. Amélia. O que significa a palavra igreja? Vale um bolo de aniversário. Ai, meu Deus. Ele considera por você também. Ele já está na igreja triunfante, então você faz memória mesmo. De militante no triunfante rápido. Rápido atrás. Passou por onde? Por aqui? Jesus. Olá, Amélia. O que significa a palavra igreja? Agora o... Cadê o flávio de ser do fundo? Wellington. Se não acertar, vai levar um beliscão. Então prepara o dedo. Pega a turquesa lá. Filho de oficial. Chamados, Glória a Deus. Missionário é ele, chamados como? Santa, mas como que é a origem da palavra? Eclesia, chamado para fora. Fora da onde? Do mundo. Nós somos chamados para fora do mundo para chamar outros. Agora vamos ver os nomes da igreja recebe, as expressões. Já falou alguém aí? Uma das expressões, a igreja é vista como a noiva de Cristo. Templo de Deus, quem falou? Templo de Deus, muito bem, ó, Templo de Deus. Uma salva de palmas para a vida da Cláudia, vamos lá. Qual outra expressão? Noiva de Rapaz, missionária. Uma salva de palmas para a vida missionária. O que mais? Noiva de Cristo. Noiva de Cristo. Uma salva de palmas pela cineasta. E o interessante da noiva, qual que é o interessante da noiva, queridos? A noiva vai se casar de qualquer maneira? Não, vai ser adornada. Adornada, preparada. Ainda vai usar uma espada. Por isso que você passa a prova. Você está se preparando para o grande encontro com ele. Não acho que é como essa mochibada dos pecados de você, não. Não é isso não. Ele vai dizer tudo quanto é pecado da sua vida. Lá em Hebreus 12, 1 diz o quê? Se livrando do pecado e de todo embaraço, todo o peso do pecado. O pecado e todo o embaraço. Ele vai te deixar nos trilhos. Amém. Do jeitinho. Aí ele vem, o noivo, cantou, foi hoje, cantou hoje. Né?
Você leu meu estudo aqui, pessoal? Não estudo, pastor, não. Eu também não estou no estudo, pastor. O que mais que a igreja é vista? Nova Jerusalém já falaram. O que mais? Não falaram ainda. O primeiro item que eu citei aqui, falaram, não ouvi. A igreja vista como igreja. Como que a igreja é chamada? Não. Igreja é a origem da palavra. Uma expressão que é usada. Já falou? A gente só não ouvi, mas não fala não. Amélia, tenta lembrar aí que eu vou jogar bem com uma coca se você está agora. Foi ela que vai aceitar. A Amélia falou na hora errada, na hora. Eu aceitei o que a Amélia falou. Corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo e ele é a cabeça. Ele é a cabeça. Aí ganhou a copa. E por fim, queridos, existem quantos tipos de igrejas? A princípio, 2. Quais são? Quem são os visíveis? A membresia. Os membros. Aqueles que foram batizados. Os invisíveis? Os que já venceram. Os convertidos, de verdade. Foi isso que Jesus falou com Pedro. Lucas 22, 32. E tu, Pedro, quando te converteres. Imagina, irmã Eliana. Jesus irá para um pastor e dizer, quando você se converter, poxa, que isso, poxa? Que isso? Eu estou na questão de você se converteu, né? E Pedro era filho de Jesus. Era ou não era? Onde Jesus estava, Pedro estava. Jesus chega no final do ministério dele, Pedro, tem que se converter, filho. Andou comigo 3 anos e meio, nada. Aí na hora, doída. Jesus está exagerando. Mas na hora que Jesus foi ser preso, o que Pedro fez? Dobrou o joelho e orou por Jesus? Não, negou. Não, pegou a espada. Pegou a espada, fez o quê? Cortou a orelha do cara. Cortou a orelha. Além de não ser convertido, era ruim de mira. Porque ele não queria cortar a orelha do cara, ele queria cortar outra coisa. O cara levou o pescoço para cacetar a orelha. Pelo amor de Deus. Pedro era ruim até de mira. Era convertido, Pedro? Não. Se fosse convertido, eu tinha entendido. É a hora do meu mestre ir. E tem muito crente com um som de Pedro. Não é? Se falavam de mim, eu falo para baiano, nem sabia de quem tem baiana enrustido mesmo. Tem crente que tem baiana enrustida ainda. Queima ela então. Não, ele não era soldado, não. Ele era servo de sacerdote. Ele ia para a escola de sacerdote. Ele ia ser sacerdote. E aí não podia ter nenhum defeito. Quando ele corta a orelha, ele vai lá, Pedro está lá, vou ser sacerdote. Acabou o sonho dele. Aí Jesus fala, não, eu sou Deus que restituição. Aleluia! Mas tem igreja que precisa de Pedro. Vou cortar algumas línguas. Irmão, umas línguas que tinha que cortar. Umas línguas que tinha que passar a espada. E Jesus não podia estar por perto, não. Porque Jesus ia devolver a língua para a pessoa. Só que eu me lembrei. Então, queridos, qual a ideia então, queridos? A igreja visível e invisível. E qual foram os outros 2 tipos de igreja que eu falei? Militante. Quem é a igreja militante? Aqui, nós estamos lutando aqui. Batalha ferrenha contra o inferno, lutando pelas almas. O engraçado da igreja é que eu adoro esse Deus. Vou para o céu, não vou lembrar de quase nada. Senão na igreja acaba Deus assim, não quero ser. Isso é uma coisa que isso. Só acha que esse trabalho é justo? Ó, meu filho, a gente está lutando para levar o cara para o céu, o cara está lutando para ir para o inferno. Já viu um viciado? Ele pagou para se viciar, não é isso? Ele pagou para se viciar. Aí alguém, a igreja ou alguém tem que pagar para libertar. Se você olhar humanamente, isso está certo? Humanamente, nós vamos. Aí você está lutando para levar o cara para onde? Para o céu. O cara não vai. Aí eu sabe que eu lembrei, meu pai falava muito isso. Abraão está orando, Deus fala, vou destruir Sodoma e Gomorra. Senhor, Deus já tinha entendido que a família de Abraão estava lá, Ló, a esposa e 2 filhas de Ló. Deus manda quantos anjos? 2. Eles pegam e falam, olha, vambora. Não, dorme aí, tá bom. Amanhã cedo,
nós vamos embora. Os anjos, cada um pegou duas, ó, a gente está saindo, mas não pode Olhar para trás. olhar para trás. Não pode. É a mosquito ali, pronto, estátua. Cadê os livros? Tem essa estátua. Alguns falam, não olha para trás. Não olha para trás. O que acontece? A mulher de Ló olha para trás. Vira na estátua. A meu pai dizia, sabe o quê? Tem gente que nem arrastado vai para o céu. Se bobear no dia do arrebatamento, está segurando a mão do seu marido ou da sua filha. Meu filho, mas não pensou um pouquinho. Você nem arrastado vai para o céu. A mulher de Ló foi isso. Nem arrastada conseguiu se libertar. Porque o coração dela estava Em Sodoma. Mas por que ela olhou? Porque ela desejou. Porque ela estava presa na casa. Estava no coração dela. E futura missionária, Neide, e já acertou disso que vai cantar, não vai cantar porque você não quer, não sei qual motivo, mas depois a gente conversa. O que acontece, Neide? Por que muitas pessoas não filmam na igreja? Porque estão olhando para trás. Eu estava conversando com uma moça, lá no bairro de Niterói, Volta Redonda. Aí eu disse, pastor, eu não vou para a igreja porque eu gosto muito de balada. Então, deixa eu entender. Está deixando Jesus perto da balada? É. Como você faz com uma pessoa dessa? Não, hoje um dia eu gosto, tomara que dê tempo. Tomara que dê tempo, senão sua balada vai terminar em um outro lugar. Não, é coisa desse tamanhozinho, você não largando Jesus. Desse tamanhozinho. Antigamente, antes de Constantino, antes de 313, a igreja era poderosa. Por que a igreja era poderosa antes do ano 313? Porque quem era cristão era morto. Quem era cristão, aqui ó, são os cristãos, o que acontecia? Vinha uma tropa de exército romano. Quem é cristão? Eu. Mata agora. Leva para a arena. Põe fogo nessa casa. O cara ia brincar de ser cristão? Não. Vou morrer de graça. Nem se sou ligado a Jesus, vou morrer de graça. Aí depois que Constantino liberou tudo, todo mundo é cristão. Então, queridos, nós somos a igreja militante. E quem vai virar a igreja triunfante aqui? Eu. Glória a Deus. Nós vamos estar no céu para a glória de Deus. Amém? Amém. Então falamos de igreja por quê, queridos? Não tem nenhuma instituição, nenhuma, que representa a Deus que não seja igreja. Nenhuma. Alguém pode criar grupos e grupos. A única instituição que Deus autorizou falar no nome dele, curar no nome dele, libertar no nome dele e pregar o evangelho no nome dele foi a igreja. Não tem. Não tem. Pode ter maçonaria que faz muito bem, pode ter o centro espírita que faz muito bem, mas a única instituição que leva alguém e prega o evangelho que leva ao céu a quem? Igreja. Os chamados para fora do mundo. Ele fala igreja, mas ele fala qual igreja, o nome desse evangelho que é A católico. igreja somos nós. Está aqui na Bíblia? Qual igreja? O Cláudio, Igreja é ele, né? não, a igreja somos nós. Isso. Jesus é a cabeça. Mas aí, o Cláudio, a resposta é fácil de ser dada e é bíblica. Até citei agora aqui mesmo, Marcos 16. Diz que quem crê em quem? Em Jesus. E foi batizado aonde? Na igreja que ele autorizou. Era salvo. Agora, pastor, então qual a diferença? É simples. João 14,6. Quem diz lá? Eu sou um caminho? Uma verdade, uma vida? Não. Ele fala, eu sou o caminho. Artigo definido. Eu sou a verdade. Artigo definido. Eu sou a vida. Aí ele fala bem claro, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, qual a igreja autorizada por ele? A igreja que só prega ele como caminho. A igreja coloca ele como o único caminho que leva a Deus. Então, por mais que a gente tente localizar uma outra possibilidade, Jesus deixou muito claro, aqueles que creem em mim. Aqueles que creem exclusivamente em mim. Então, qual é a igreja? A igreja que professa Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador. Qual é essa igreja que professa isso? Essa igreja está habilitada
para salvar, curar, libertar, em nome de Jesus. Amém. Porque qualquer outra adjacência, para analisar, o Cláudio, vou dar um exemplo seu. Você só tem a Camila de filha? Tem três, nós três. Mas vamos supor, então, vamos dar exemplo, para ficar melhor. Tem a Camila, uma moça bonita, olha que moça bonita. Toca violão, ela tocou aqui ontem, né? O violão elétrico, Vamos ver se eu pego cair e a gente coloca para tocar de novo. Aí a Camila, tudo que ela precisa, ela procura você. Roupa, Cláudia. Comida, Cláudia. Está triste, Cláudia. Machucou, Cláudia. Você vai gostar disso, não vai? Aí a outra sua filha procura você para comida, procura a Lélia para roupa, procura a vizinha para chorar. Como você vai ficar com essa outra filha sua? Olha, eu não estou entendendo você. Porque você está envolvendo outras pessoas no nosso relacionamento. Você vai gostar disso, sua filha? Qual a sua atitude correta? Corrigi-la, não é? Vem cá, minha filha. Eu sou sua mãe. Tudo você tem que pedir para mim. É bem parecida a situação. Você tem que pedir tudo para quem? Para Deus. Para Jesus. Tudo para Jesus. Aí quem que a pessoa está criando? Não, se for causas impossíveis, por fulano. Se for cego, por ciclano. Se eu quero puxar de uma perna, é para o outro. Se eu quero puxar da outra perna, é para o outro. Vocês falam, por que isso? Eu resolvo tudo. Aí diz lá em Timóteo, se alguém achar, me ajuda, 1 Timóteo, 2 Timóteo 4:12, que diz lá que só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Só Ele. Só Ele. Então, por que, Cláudio? Acharam aí? Alguém achou? 4:12, se não me engano a memória. Por que, Cláudio? É muito mais fácil você criar outras dependências do que depender só de Jesus, que vai dirigir um monte de coisa. Você criar alternativas, é isso mesmo? 2 Timóteo, ou 1 Não. Leia aqui onde fala que só tem um mediador. Leia. É o 2, o 4, 1 Timóteo 4:12, o 2:4. Então, o irmão Cláudio, a ideia é clara. O único caminho é Jesus. E aí Jesus deixou claro que a igreja é o corpo dele. Imagina, uma cena estranha. Seu braço você tacou, um braço seu você tacou da pastora, o outro braço você tacou do presbítero, a perna você tacou da perna da Neide, o seu rosto você tacou do outro. O corpo é todo igual, espiritualmente falando. São várias igrejas. Aí eu mesmo fico assim, vou em uma, aí eu não consigo ver, daqui a pouco eu estou em outra. Aí estamos falando de Jesus, né? O nosso caminho de Jesus, por essas palavras que eu falou isso. Mas a gente fica em dúvida, qual que é que a gente vai ouvir, qual que a gente vai, sabe? Ô Cláudio, sempre igreja evangélica. Tem gente que fala assim, só tem o Jesus no mediador do meu filho, eu não preciso ir. Não, mas a Bíblia fala que a gente tem que se congregar nas igrejas. O que você tem que fazer? Sempre igreja reconhecidamente evangélica, que tem só a Bíblia como regra e prática, só a Bíblia que manda, só a Bíblia que decide. A igreja sendo assim, você tem que procurar aquela igreja que vai atender o máximo às suas necessidades espirituais. Aonde você tem acesso ao pastor ou à pastora, aonde você pode ser visitada, aonde você pode tirar dúvida, aonde você vai crescer mais espiritualmente. É isso que tem que preocupar. Porque insatisfação, o que a igreja vai gerar? Vai ter alguma coisa lá que não está legal. Isso aí é inevitável. É feito de pessoas imperfeitas. Então você vai ter que pesar na balança, falar, aqui eu consigo desenvolver mais espiritualmente, aqui eu posso aprender mais, aqui eu posso me dar mais. É essa a teoria que tem que fazer. Na pior das hipóteses, no bom sentido dessa expressão, é o que, Senhor? Eu preciso escolher uma igreja e ficar nela. Leia para mim. Só um pouquinho, então, olha só esse texto. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Isso você já entendeu, só tem um que leva a gente a Deus. Eu já percebi que você entendeu. A sua dúvida é qual igreja? Então você tem que fazer, Cláudio. Escolhe uma igreja, porque vamos comparar a igreja com casamento? Rapidinho. Com toda
Ele é o homem mais lindo do mundo? Não, vamos ser sinceros. Não, vocês, assim, numa escala geral, a gente sabe que não é. Ele é o mais rico do mundo? Ele é o mais inteligente do mundo? Mas você decidiu por ele. Ele para você é. Você com a igreja. Você nunca vai ter aqui a igreja. Mas você escolher uma igreja, você vai amá-la e vai lutar para corrigir os seus defeitos. Você tem a igreja. Porque uma igreja que te satisfaz 100%, você me fala onde está, porque eu não vou fazer nem tempo para não estragar. Se eu for lá, vou estragar aqui na igreja. Quando você vai lá, então, nem vou lá. Então, escolhe uma igreja que seja Nova Aliança, ali na rua Francisco de Souza, né? Culto quarta, sexta, domingo. Escolha uma igreja que ela vai te adotar, vai te abençoar e você vai ser próximo. Amém? Vamos terminar, vamos ficar de pé.